E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu decidi trazer um conteúdo bem interessante sobre negócios imobiliários, tá? Principalmente sobre incorporação e loteamento. Eu decidi trazer para vocês nesse vídeo quais são as melhores formas de você estruturar seu empreendimento. Como você vai fazer para trazer o terreno ou eventualmente para trazer financiamento, trazer investimento de terceiros que não instituições financeiras, por exemplo, como utilizar SPE e SCP da melhor forma, quais as formas que eu posso utilizar uma SPE ou uma SCP ou uma SPE com SCP. Então, eu quero mostrar para vocês esse playbook, esse livro de jogadas, essas possibilidades envolvendo SPE, SCP, o empreendimento imobiliário como um todo, dentro aí do contexto de negócios imobiliários. Então, vamos lá que o vídeo vai ficar muito legal. Então, eu reservei aqui diversas formas de se estruturar um empreendimento, mas todas essas formas, ou algumas delas, vão ter pelo menos algumas dessas informações aqui, alguns desses itens específicos. Ou seja, toda toda incorporadora, toda loteadora, ela no fim, ela recorre a uma pessoa física. Então, nem que seja a pessoa física que vai ser sócio da loteadora ou da incorporadora, ou a pessoa física que vai ser dono do terreno, aí a gente acaba chamando de terrenista, mas o terrenista também pode ser uma pessoa jurídica. Pode ter algum empreendimento, pode haver algum contexto de empreendimento seu em que haja necessidade de trazer investidores para financiar ou o projeto ou a construção do empreendimento. Então, os investidores também são uma parte muito importante, tá, dessa cadeia de estruturação. Pode haver ou não, como eu falei. O terreno também, sem uma incorporação, né, sem um terreno, não há incorporação, certo? Então, o terreno aqui é a peça-chave para a estruturação. Você pode ou não ter uma SPE para executar o seu empreendimento, o seu loteamento ou sua incorporação. Você pode ou não ter uma SCP para executar o seu empreendimento, executar sua incorporação, seu loteamento, ou até mesmo participar de outros empreendimentos. Eu vou mostrar isso para vocês. Toda incorporação, todo loteamento vai ter uma obra, obviamente, e essa obra pode ficar dentro da loteadora ou da incorporadora, pode ficar dentro de uma SCP, pode ficar dentro de uma SPE, pode ficar dentro de uma pessoa física também, tá? A gente vai falar sobre isso, faz parte da estruturação. E toda obra vai gerar um resultado, certo? Você emprega os seus esforços como loteador, como incorporador, para tocar uma obra, para idealizar o empreendimento, para no fim das contas gerar algum resultado. A expectativa é sempre que esse resultado seja positivo, que você gere fluxo de caixa, gere lucro para o seu grupo empresarial, para o seu negócio, mas eventualmente pode acontecer desse resultado ser negativo, né? Mas, como aqui é só uma explicação de como funcionam essas estruturações, eu vou supor, tá, que nessas estruturações o resultado ele foi positivo, certo? Então a gente começa essa conversa falando sobre uma incorporação ou um loteamento executado diretamente pela pessoa física. Ou seja, você com o seu CPF, tá, você vai lá e registra o loteamento ou registra a incorporação no seu nome. Tá? É bem possível fazer isso, não tem nada que impeça de que isso seja feito, até porque, principalmente em relação à incorporação, a lei das incorporações ela já estabelece a pessoa física como possibilidade de se tornar incorporador, então uma pessoa física pode executar o empreendimento. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a figura da pessoa física e a gente vai ter aqui a figura da obra. A pessoa física estando diretamente ligada à obra, certo? E é claro que essa obra dentro da pessoa física vai gerar algum resultado. Mas quais são os impactos de você fazer uma incorporação ou um loteamento na pessoa física? Aqui a gente já entra num cenário de equiparação de pessoa física à pessoa jurídica, tá? Então, se você registra um loteamento ou uma incorporação no seu CPF,
Na data desse registro, você já se torna uma pessoa equiparada à pessoa jurídica. Então, você passa a dever os seus tributos não como uma pessoa física, e sim como uma pessoa jurídica. Então, você ou paga o RET, se for aí uma incorporação imobiliária, ou você paga os seus tributos lá no lucro presumido, se a gente estiver falando de um loteamento, por exemplo. E para além da questão tributária, tá, você mantém os riscos dessa obra atrelados à sua pessoa física. Então, eventualmente, em algum litígio de cunho civil, de cunho ambiental, de cunho trabalhista, e essa obra gere, esse litígio ele vai direto na sua pessoa física. Então, eventualmente, se você tiver que responder é, com alguma com alguma questão financeira, tiver que reembolsar alguém, tiver que cumprir com alguma multa, e você não tiver o dinheiro para pagar essa multa, o seu patrimônio da pessoa física pode responder diretamente por esse litígio trabalhista, civil, tributário, que seja, tá? Então, o risco aqui do empreendimento, do negócio, está atrelado à garantia aqui, às questões patrimoniais da pessoa física. Mas vamos imaginar que essa pessoa que antes fazia esses empreendimentos na pessoa física, ela decidiu se organizar, se formalizar, e a partir de agora ela vai executar tudo por uma pessoa jurídica. Então, a partir de agora, a gente vai ver esses cenários onde há uma sociedade, uma pessoa jurídica que vai ser responsável por esses empreendimentos e a gente vai começar a fazer as variações com SPE, com SCP, com terrenistas, sem terrenistas, beleza? Então, nesse primeiro cenário, a gente tem você, pessoa física, empresário que fazia tudo no seu próprio CPF. Você decide se formalizar, se organizar financeiramente, tributariamente, societariamente, e para isso você abre uma loteadora ou uma incorporadora. Aqui a gente não vai usar SPS, não vai usar nenhum outro artifício societário para estruturar o empreendimento. Então, a obra vai ser executada aqui na própria incorporadora ou na própria loteadora. Essa obra necessariamente vai precisar de um terreno. Nesse primeiro contexto que a gente está estudando, o terreno ele vai entrar para o acervo da incorporadora ou da loteadora por meio de uma compra e venda. Então, a gente vai ter aqui a presença do terreno, que está dentro da obra, e esse terreno ele vai vir advindo aí de um contrato de compra e venda com o terrenista. Nesse cenário, a loteadora faz a transferência, né, do pagamento pelo terreno e depois o terrenista ele transfere lá no registro de imóveis a propriedade, a titularidade desse terreno para a incorporadora ou para a loteadora, utilizando aí como substância o contrato de compra e venda de terreno, certo? Uma vez que a loteadora tem o terreno, tem a obra e não vai precisar de investidores para executar o empreendimento, essa obra, esse empreendimento, vai gerar um resultado. Esse resultado, sendo positivo, vai gerar um lucro para a incorporadora ou para a loteadora. E esse lucro que foi apurado por essa empresa, essa incorporadora ou loteadora, ele pode ou ser reinvestido em novos terrenos, novos empreendimentos, ou ele pode ser distribuído para você, pessoa física, tá? Que até o momento ele é isento, tá? Quando a gente observa o artigo 10 da Lei 9249, a gente percebe que os lucros que são devidamente, né, apurados e contabilizados, eles são isentos de imposto de renda. Então, basicamente, esse é um fluxo de um empreendimento onde não há SPE, a compra do terreno pela incorporadora em relação ao terrenista, então ela paga pelo terreno em dinheiro e a obra gera um resultado que esse resultado sendo apurado corretamente, ele é distribuído para a pessoa física. Então vamos para a próxima estruturação. Uma alternativa à aquisição do terreno, que é pela compra e venda, a gente tem também a forma de aquisição pela permuta, tá? A permuta física com ou sem torna. Como que funciona basicamente essa operação? Você, incorporador ou loteador, está buscando alguns terrenos estratégicos para você conseguir executar o seu empreendimento e você achou um terreno muito interessante. Só que você percebeu que não é inteligente financeiramente para você abrir mão de capital, né, dispor deste valor financeiramente para adquirir o terreno no momento, por algum motivo estratégico seu.
Então, o que que você pode fazer? Você pode fechar uma negociação com o terrenista, onde, no lugar de você pagar pelo terreno com dinheiro, você pode oferecer unidades daquele empreendimento que você vai construir para o terrenista, que equivale ao valor de mercado, o valor de negociação do terreno. Por exemplo, eu vejo que eu tenho um terreno avaliado em R$ 1 milhão para negociação. Eu percebo que esses R$ 1 milhão não faz sentido eu tirar ele do meu caixa agora. O que eu posso fazer? Eu posso pegar das 30 unidades, por exemplo, que há nesse empreendimento que eu vou executar, e oferecer 5 unidades, por exemplo, para esse terrenista como pagamento deste terreno. E essas 5 unidades, quando a gente soma o valor de mercado dessas 5 unidades, ou valor de negociação, elas equivalem a esses mesmos R$ 1 milhão. Então, nesse cenário, o terrenista envia o terreno e quando o empreendimento ele estiver concluído, o incorporador ou loteador envia as unidades do empreendimento. Aqui, a nível de obra e de resultado, é a mesma coisa que o exemplo anterior. Tendo o terreno e não precisando de investidores, o incorporador ou loteador ele já começa a tocar a sua obra. Essa obra vai gerar algum resultado, tá? O lucro gerado nesse empreendimento é apurado pela incorporadora ou pela loteadora. E o resultado deste lucro ele pode ser reinvestido em outros negócios ou distribuído para a pessoa física. Então aqui a gente tem mais uma forma de estruturação do empreendimento, mas mudando a forma de aquisição do terreno. Uma questão adicional que é muito interessante é que, além das unidades que eu prometer entregar a esse terrenista, eu também posso prometer de forma adicional um valor em dinheiro, que é o que a gente chama hoje de torna. Então eu posso oferecer não somente unidades, mas um valor em dinheiro adicional a essas unidades para fazer jus aí à aquisição do terreno. Então nós temos a possibilidade de fazer uma permuta física, que é essa troca de unidades, com ou sem a torna. Mais uma modalidade de aquisição que nós temos pensando em trazer o terreno sem me dispor, né, sem abrir mão do meu caixa num primeiro momento em relação à aquisição do terreno, nós temos o que a gente chama de permuta financeira, tá? Mas tecnicamente não é uma permuta, tá? O que o incorporador ou loteador faz é adquirir o terreno deste terrenista e como forma de pagamento desse terreno, ele abre mão, ele destina parte do VGV, tá? Que o VGV é aí o valor geral de vendas do empreendimento. É a soma de todos os contratos de venda, potenciais contratos deste empreendimento. Então, por exemplo, eu tenho um terreno que ele é avaliado, tá, em valor de negociação em R$ 1 milhão também. Eu prometo entregar um percentual do VGV do meu empreendimento para esse terrenista. Para eu entregar, por exemplo, R$ 1 milhão para esse terrenista, eu vou estabelecer um VGV de 10 milhões e entregar 10% deste VGV para esse terrenista. Com 10 milhões de VGV e 10% do percentual do VGV que é destinado ao terrenista, ele vai ter aí este 1 milhão para poder pagar o terrenista de acordo com as regras do contrato de compra e venda que o incorporador ou o loteador estabelecer com esse terrenista. Então a gente tem mais uma forma de aquisição do terreno com essa permuta financeira, tá? Este nome é um nome mais comercial, permuta financeira. E a gente tem um tipo de estruturação de empreendimento que ele é muito mais comum em loteamentos, mas isso não o impede de ser executado em corporações, mas ele é muito mais utilizado por loteadoras, e é o contrato de parceria. E como funciona esse tipo de estruturação? Neste cenário, em relação ao terreno, a priori ele não é transferido do terrenista para o loteador, por exemplo, ele fica sobre a propriedade do próprio terrenista. E o loteador, tá, ele fica responsável pela concepção do empreendimento, pela execução da obra, pelas vendas, pela execução do projeto, por tudo que está relacionado ao empreendimento em si, com exceção do terreno. Então a gente tem, neste contrato de parceria,
essa segregação de responsabilidades. O contrato de parceria ele pode versar sobre algo diferente sobre isso também. Colocar o terrenista como responsável por parte de alguma questão de construção ou não. Então, o contrato de parceria ele pode versar sobre essas responsabilidades. Mas, normalmente, o que acontece é isso. Tá? O loteador fica responsável pela idealização do empreendimento e o terrenista ele entra apenas com o terreno que vai ser objeto do loteamento. E nesse cenário, como que fica o resultado? O resultado, como é uma parceria, ele é partilhado entre terrenista e loteador. Então, normalmente é estabelecido um percentual do resultado do empreendimento para cada ente que participa deste contrato de parceria. Por exemplo, é muito comum a loteadora ficar com 60% e o terrenista com 40%. Vai circulando por estes percentuais, 55, 45, às vezes 70, 30, depende muito do tipo de loteamento e do tipo de contrato de parceria. Mas com essa segregação, o loteador, por exemplo, ele vai ter a obra e não vai ter o terreno. Mas com a obra e com o percentual sobre esse resultado do empreendimento que ele tem direito, ele vai gerar um resultado. Este loteador tendo o lucro apurado, tudo corretamente, ele pode distribuir para a sua pessoa física. A mesma coisa com o terrenista, tá? Se esse terrenista for pessoa física, ele vai constar com o nome dele no registro de loteamento também. Ele registrando o loteamento no CPF dele, ele fica equiparado à pessoa jurídica. Mas ele já sendo uma sociedade, por exemplo, ele vai apurar o resultado dele também, tendo como custo o terreno e tendo como receita o percentual que ele tem do resultado daquele empreendimento. Apurando o resultado, ele também terá um lucro que ele poderá distribuir para os seus sócios aqui desta sociedade onde está o terreno. Então aqui a gente tem mais uma forma de estruturar o empreendimento, que é utilizando o contrato de parceria. Cada um fica responsável por o que o contrato determinar, eles partilham o resultado percentualmente e cada um vai fazer a sua apuração do resultado do empreendimento dentro aí da sua contabilidade. É muito mais comum com loteamentos, tá? É muito mais comum esses contratos de parceria serem executados em loteamento, mas como eu falei, não tem nada que impeça que isso também seja executado dentro de uma incorporação imobiliária. E o terrenista, por exemplo, ele tem um desejo de participar do resultado direto do empreendimento, de receber lucro desse empreendimento, mas ele não tem interesse de correr o risco do negócio, por exemplo, isso é muito comum de acontecer, você pode partir para a utilização de uma SCP. Eu vou deixar aqui, no card aqui em cima, um vídeo que eu fiz falando sobre estruturações exclusivas com SCP, inclusive falando os detalhes de como funciona uma SCP na sua essência. Então eu vou deixar o card aqui em cima para você, depois desse vídeo, obviamente, né? Não vai pular esse vídeo para ir já ver o vídeo sobre SCP, fica aqui comigo, mas depois você vê esse vídeo sobre SCP. Nesse cenário onde o terrenista com um terreno, ele entra numa SCP, como que funcionaria? Você teria, primeiro, a sua pessoa física que estabeleceu aqui uma sociedade, que criou uma sociedade que será a loteadora. A loteadora por si, ela cria esta SCP. A loteadora ela vai fazer o papel de uma sócia ostensiva, tá? Ou seja, toda a responsabilidade de negócio, salvo alguns casos específicos que eu julgo não valer a pena falar aqui, mas toda a responsabilidade do negócio se recai sobre a incorporadora ou sobre a loteadora. Tá? Então ela vai fazer o papel de uma sócia ostensiva. A obra vai ficar aqui embaixo dessa SCP. Lembrando que aqui vai existir uma contabilidade e aqui tem que existir outra contabilidade. Temos também a figura dos terrenistas, como eu falei. O terrenista tem um terreno, ele tem um terreno sobre a sua titularidade e ele quer investir nesse empreendimento com o terreno. Então, o que ele precisa fazer? Ele vai fazer um movimento de integralização no patrimônio especial dessa SCP. Basicamente,
Como uma SCP ela não tem personalidade jurídica, ela não pode fazer nada utilizando o seu nome próprio, na verdade ela não tem nenhum nome, e tudo é feito no nome e responsabilidade do sócio ostensivo, esse terrenista, lá no registro de imóveis, ele vai ter que transferir este terreno diretamente para a incorporadora ou para a loteadora. Hoje já existem possibilidades, já existem escrituras que falem diretamente sobre a transferência para integralização no patrimônio de uma SCP. Tá? Você não precisa fazer uma escritura de compra e venda, de dação em pagamento, para suportar essa operação. Você pode utilizar uma escritura para formalização, para integralização de capital numa SCP. Então, este terreno que o terrenista ele envia no registro de imóveis para o loteador ou para o incorporador, vai ser destinado aqui para a SCP. Nós vamos ter dois sócios no mínimo, né? Um sócio vai ser o incorporador ou loteador, vai ser o sócio ostensivo, e o outro sócio vai ser o terrenista, que vai ser o sócio participante. Este sócio participante, ele só entra com capital e o risco que ele corre dentro de uma SCP é o risco do próprio capital. A incorporadora ou loteadora que formalizou essa SCP e já tem este terreno, e já tem a obra para desenvolver, não precisa de investidores para tocar o empreendimento. A própria loteadora incorporadora, ela integralizou o dinheiro necessário ou captou recursos externos. Esta SCP, por mais que, como eu falei, ela não vai ter personalidade jurídica para executar atos em seu nome, mas a obra vai acontecer, vai ocorrer dentro da própria SCP, tá? Em nome da incorporadora ou da loteadora. Mas essa SCP com essa obra vai gerar algum resultado, tá? E este resultado sendo positivo, tendo lucro, este lucro pode ser distribuído tanto para a loteadora ou incorporadora e também para o terrenista, tá? Então, neste cenário, o terrenista, no lugar de receber dinheiro pela compra e venda do terreno, unidades pela permuta realizada, ele, como sócio, vai receber lucro do empreendimento. Tá? Então, basicamente, essa é a estruturação com uma SCP, onde o terrenista entra como sócio participante. Vamos supor que, por exemplo, essa incorporadora ou loteadora, ela não tinha o capital necessário para executar o empreendimento, apenas parte. E para isso, ela busca no mercado alguns investidores. E esses investidores, eles têm a mesma intenção do que o terrenista, só participar com o capital e receber lucro. Nesse cenário, como ficaria se a gente utilizasse uma SCP para isso? Teríamos a presença aqui dos investidores e esses investidores eles iriam aportar o capital. Eles aportariam o capital em dinheiro aqui nessa SCP. Os terrenistas aportam o terreno para o empreendimento. Vai se apurar o resultado aqui na SCP da mesma forma, só que o lucro, além de ser distribuído para o terrenista, para a incorporadora ou loteadora, ele vai ser distribuído também para esses investidores. Tá? Como eu falei, até este momento, tá? Dia 23 de julho de 2025, essa distribuição de lucros sendo apurada com base numa contabilidade regular, correta, com base nas normas contábeis, ela é isenta de imposto de renda. Tá? Então, se haver a necessidade de alguns investidores entrarem nessa SCP, basicamente este seria o movimento também. Tá? Investidores aportam dinheiro e, obtendo algum resultado positivo pela SCP, ela pode executar a distribuição desses lucros para os investidores também. Pode ocorrer, por exemplo, de um loteador dentro de um contrato de parceria, como eu mencionei anteriormente, dele ter essa necessidade de surgir, essa necessidade de captar investimento para ele conseguir executar o empreendimento, executar a obra, que é a parte que competiria a ele num cenário hipotético de contrato de parceria.
Ele também pode utilizar a SCP para realizar esta captação de investimento enquanto um loteador. Neste cenário, como que funcionaria? O terreno não seria transferido para a SCP, porque o terrenista ele não vai fazer parte da SCP, ele vai ser um parceiro. Os investidores, aí sim, eles entram com o capital como sócios participantes, e o loteador ou incorporador, ele entra também com o capital necessário para o empreendimento, mas na qualificação de sócio ostensivo, como eu falei. Ele fica responsável pelo risco do negócio em si, perante terceiros, principalmente. E aí, a SCP, que vai fazer jus, né, a ser uma loteadora nesse empreendimento, por mais que no mundo real, vamos dizer assim, ela não possa responder utilizando o seu nome próprio, a loteadora entra com essa responsabilidade. Então, a SCP vai apurar o seu resultado com base no contrato de parceria, na sua participação no contrato de parceria, vai ter os seus custos de construção, suas despesas do empreendimento, vai apurar o seu resultado, e este resultado sendo positivo, ela pode distribuir este lucro deste loteamento, por exemplo, para os investidores e para a loteadora ou incorporadora aqui. A loteadora e incorporadora, tendo esta apuração de lucro também, ela pode transferir este lucro para a pessoa física ou reinvestir em novos negócios. O terrenista, por sua vez, é o mesmo exemplo que eu falei do contrato de parceria anterior. Ele vai apurar o resultado com base na participação que ele tem no contrato de parceria e vai apurar o seu custo, principalmente, com base no terreno que ele tem, no custo de aquisição do terreno. Este, este receita menos custo vai gerar um resultado para ele, e sendo ele positivo, a gente pode aqui apurar um lucro e distribuir da sociedade que esses terrenistas participam para as pessoas físicas efetivamente. Ou também ficar aqui dentro da sociedade e ser reinvestido. Então, para que esse vídeo não fique muito extenso, porque é uma carga de informação muito alta, eu vou dividir ele em duas partes. Tá? Esta foi a primeira parte. Se você gostou, se você achou interessante essas possibilidades de estruturação, deixa o like aqui embaixo, comenta as dúvidas que você ficou em relação à estruturação de negócios com SCP, contrato de parceria. Vou buscar responder elas quando eu tiver tempo disponível, eu vou buscar responder todas. E se você está com alguma dificuldade ou alguma necessidade de estruturação do seu empreendimento, eu vou pedir para você entrar em contato com o link de WhatsApp que está aqui embaixo, tá? Neste link, você vai falar diretamente comigo, Bruno Deiró, tá? E eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar de forma consultiva a estruturar o seu empreendimento. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar junto com você e a gente vai abrir o seu empreendimento, tá? Com os seus dados, com os dados reais, neste quadro. A gente vai estruturar o seu empreendimento desde a aquisição de terreno, do terreno, até a estruturação do empreendimento como um todo, tá? A nível de resultado, de investidores e de distribuições de lucros aqui. Então, eu vou conseguir te ajudar a estruturar o seu empreendimento pensando aí a nível tributário, contábil e societário. Então, não deixa de entrar em contato aqui para que eu consiga te ajudar nesse contexto. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Sua visualização ela ajuda muito no crescimento do canal. Como eu falei, eu dividi esse vídeo em duas partes para não ficar muito extenso. Então, no próximo vídeo, que seja em relação a esse tema, eu vou falar mais sobre as estruturações que envolvam SPE, tá? A gente vai ver aí várias questões sobre SPE e de SPE com SCP também. Então fica ligado, provavelmente na próxima semana eu vou postar a segunda parte. E se você ainda não é inscrito do canal, eu consigo ver lá que mais ou menos 60% dos meus espectadores não são inscritos do canal. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e fica ligado que essa semana ainda tem mais vídeo, hein?
Valeu!